O acordo entre Mercosul e União Europeia foi fechado. Acordo histórico. Por que eu chamo de acordo histórico? Não é por falar, nossa, é perfeito, nada disso. Eu chamo de acordo histórico porque é um acordo que está ali há 25 anos tentando ser aprovado e depois de 25 anos ele foi assinado entre Mercosul e União Europeia. E é nesse vídeo de hoje que eu vou falar para vocês exatamente do que se trata. Eu já fiz 2 vídeos aqui, já fiz um vídeo, na verdade, falando sobre isso, mas hoje a gente vai saber no detalhe, a partir de agora que ele foi aprovado, quais serão os próximos passos e vai ser benéfico ou não vai para os países. A gente vai falar dos principais pontos e das principais controvérsias também desse acordo. Então vamos lá começar. Seguinte, gente, olha, colocando aqui para vocês, eu vou passando os principais pontos aqui, deixa eu trazer minha mesa digital mais para cá. Seguinte, o que nós temos aqui que acho que é muito importante de se destacar? Então, o acordo foi fechado. Isso de fato foi fechado. Então, na cúpula do Mercosul, agora no Uruguai, que acabou de acontecer, o acordo estava sendo negociado, estava em negociação desde 1999. 99, pensa aí, qual que era o presidente do Brasil em 99? Fernando Henrique Cardoso. Era um período que a gente já estava vivendo a crise do Plano Real, inclusive. O acordo foi fechado em 99. Ok. O que nós tivemos? Na cúpula, a gente teve a presença da presidente da Comissão Europeia, através da alemã, da Ursula von der Leyen. Ela esteve presente e ela celebrou o acordo. Ela é um dos principais nomes que puxam o acordo. A Alemanha, inclusive, acho que é bom destacar, a Alemanha é um dos países que mais celebra esse acordo. A gente vai entender um pouquinho hoje o porquê. Teve resistência dentro do próprio Mercosul? Quais são os países que assinam o Mercosul? Hoje o Mercosul é mais amplo porque tem países associados, mas os que assinam são Brasil, os criadores, Argentina, Uruguai, Paraguai. Aí você tem a Bolívia também. Os outros são países são associados, como Chile, Peru, enfim. O presidente da Argentina, o Javier Milei, ele se opôs ao acordo, mas ele saiu lá na foto oficial, teve que baixar a guarda dele, assim como aqui na reunião da cúpula do G20 também, ele baixou a guarda, vocês lembram disso? Porque ele vê que ele vai ficar isolado se ele não entra nessa. Eu até pretendo fazer um vídeo sobre isso também. Ele disse que o Mercosul é uma prisão aos países do Cone Sul, porque você tem que acabar negociando com o Mercosul, entrando no que o Mercosul está fazendo, e você tira a autonomia. Na verdade, a gente já sabe que o Javier Milei, tudo que for a favor, por exemplo, do Donald Trump, ele está ali, certo? O Javier Milei, por exemplo, ele fala que o Mercosul é uma prisão aos países do Cone Sul, mas ele também quer entrar numa outra prisão chamada Estados Unidos da América, Não, mas isso aí fica para um outro vídeo. Na Europa também teve resistência, a gente já falou aqui. França, Polônia e também Itália se opõem e dizem que tentarão encerrar, fazer com que esse acordo não passe na Europa. No Mercosul, ele já foi aprovado, tá? Ele já passou, não tem, já foi. Significa que agora então já vai acontecer esse acordo? Não. Agora porque precisa da aprovação dos países da Europa, certo? É difícil, mas eles vão tentar barrar. Itália, França e Polônia, principalmente a França, do Emmanuel Macron, que eles alegam que a compra da carne advinda da América do Sul prejudica os produtores locais. Inclusive, você tem manifestações contra o próprio governo do Macron dentro da França ao longo desse ano. A gente teve, por exemplo, produtores que fecharam estradas na França, alegando que a França valoriza muito mais a carne advinda do Brasil, por exemplo, do que a carne francesa. E eles falam que a carne brasileira, por exemplo, a carne da América do Sul, não segue padrões de qualidade sanitários, tá? É o que eles alegam lá. A gente já falei até para vocês que teve aquela crise lá do Carrefour recentemente, enfim. Bom, a gente sabe disso, então você tem controvérsias, aqui no Mercosul foi aprovado, lá na Europa está para ser aprovado também, mas existe resistência de alguns países. Dos 27 países membros da União Europeia, 3 deles, pelo menos, se opõem.
E aí o que eles vão fazer? Isso vai ter que ser passado pelos chefes, né, pelos representantes legislativos da União Europeia, e lá eles vão ter que fazer um jogo político ou conversas bilaterais ou multilaterais para tentar agregar mais países para se oporem ao acordo, né? E eles enfrentam muita resistência, inclusive eles enfrentam muita dificuldade porque um dos grandes líderes da União Europeia, a França é o segundo maior país, né? A segunda maior economia da União Europeia. Perde para quem? Perde para a Alemanha. E a Alemanha é extremamente a favor desse acordo. O que a gente tem aqui? O que pode acontecer a partir de agora? Vamos lá. O acordo prevê livre comércio, eu estou trazendo de maneira bem geral aqui para vocês, para que fique muito didático, para que todo mundo entenda, tá? Livre comércio significa que a gente tem aí a proximidade ou taxas zeradas de importação e exportação. Então, por exemplo, se o Mercosul quiser importar produtos da Europa, livre comércio, taxa zerada. O que acontece? Produtos do agronegócio do Mercosul, certo? Como carne, soja, etanol, entre outros produtos, podem chegar na Europa com tarifas zeradas. Quer dizer que a Europa vai comprar esses produtos da América do Sul e não vai ter taxa acima disso. Por isso que os produtores lá da França lá reclamam. Falam assim, poxa, então vocês vão acabar comprando mais da América do que da gente mesmo, certo? Só que tem do outro lado também, sabe? Então, assim, é uma via de mão dupla. É isso que é muito importante. Por quê? Produtos industrializados da Europa, estou trabalhando aqui com linhas gerais, tá? Como maquinários, automóveis, por isso que a Alemanha comemorou, isso que eu falei para vocês. A Alemanha, como uma força da indústria automobilística, comemora, principalmente desse ponto de vista, porque a América vai comprar, a América do Sul, Cone Sul, países do Mercosul, vão comprar produtos da Europa industrializados com taxa zero, tarifa zero. Então, eles podem entrar na América, não só o maquinário, peças, certo? Produtos industrializados com tarifa zero, tá? Então, esse é um ponto importante, porque do mesmo jeito que lá reclamam que isso pode prejudicar a agricultura, o agronegócio, principalmente os produtores de carne vermelha dentro da França, Polônia, Itália, aqui na América também tem críticas, aqui no Brasil, por exemplo, relacionados a isso. Além do que, esse acordo, ele também prevê, também, além de ser um acordo econômico, ele também tem um lado político e de responsabilidade social, tá? Então vamos lá. Gente, tudo isso aqui não sou eu que estou pensando, tá? Estou passando para vocês o que foi acordado, tá? Então é muito importante. Professor, eu estou passando o que foi acordado. Vamos lá. O acordo ainda prevê que os países que assinar, Mercosul e União Europeia, que dão mais de 30 países, eles devem seguir os acordos climáticos, tá? Previsto ali pelo acordo, encabeçado, né, pelo Acordo de Paris, para redução de gases que promovem o efeito estufa, que promovem o aquecimento global, e também eles precisam reduzir o desmatamento, então eles precisam seguir, tá? Então é nesse sentido também. Então, é econômico, mas precisa ter uma responsabilidade social. Agora, existem controvérsias, claro, tá? Eu vou passar para vocês os principais pontos que estão sendo levantados, e muitos de vocês, inclusive, falaram no outro vídeo do acordo que eu fiz sobre isso, tá? Vamos lá, do ponto de vista do Brasil, a China é a maior importadora, tá, da carne brasileira, e isso vai se manter, então não é a Europa, vai aumentar a exportação brasileira para a Europa, acho que, se eu não me engano, uma porcentagem, que é uma porcentagem importante, mas a China continua como principal parceiro comercial do Brasil. Por que eu estou falando isso? É importante destacar, na China, você quase não tem gado, tem vaca na China. Você sabia que na China, por exemplo, o queijo, por exemplo, na China, é muito caro porque lá não tem vaca. A carne na China não tem carne, eles não produzem. Então, eles precisam comprar de fora. Então, a China vai continuar sendo mantido, por isso que na China é cara a carne. Eles vão continuar, a carne bovina, né? Eles vão continuar comprando carne
do Brasil, da América do Sul, do Mercosul, tá? Isso deve aumentar a exportação, por exemplo, do ponto de vista do Brasil para a Europa, mas longe de bater o mercado chinês, que é mais de 80% de todos os parceiros comerciais do Brasil, tá? Então, deve sofrer, sim, mas não significativamente, porque boa parte do que é produzido no Brasil vai para a China. Agora, também há uma preocupação com a desindustrialização do Brasil, que também é real essa preocupação, principalmente porque ela não vai ser uma desindustrialização total, tá, gente? Não é sobre, vai acabar a indústria no Brasil. Não, mas deve haver, sim, uma desindustrialização, porque o Brasil vai começar a comprar com tarifa zero produtos em alguns setores, principalmente quando se fala em automobilístico, por exemplo, alguns setores da Europa. Por isso que a Alemanha comemorou. A Alemanha está passando por uma crise, é a maior economia da Europa, da União Europeia, né? Não da Europa, mas está passando por uma crise importante, mas é uma crise política, que também é uma crise econômica, que a gente já falou, já fez vídeo aqui sobre isso, e ela vê com bons olhos porque vai poder vender mais, exportar mais os seus produtos. Mas existe, logicamente, essa preocupação. Então é um ponto importante para saber que essa preocupação não vem só da Europa, essa preocupação também vem do Brasil, tá? Essa preocupação também vem do Brasil. Agora, do ponto de vista político e econômico, tem que falar isso, porque a gente precisa também falar um pouquinho, fazer lá a nossa crítica também, mas do ponto de vista político e econômico, esse acordo favorece o quê no Brasil? O agro. Então você tem o Brasil, ele é originalmente, tá, desde o processo, por causa do processo de colonização, um país agroexportador. Isso favorece quem? O agro. Então isso deve aumentar o poder econômico do agro e deve aumentar sim o PIB, né, o Produto Interno Bruto vai aumentar. Essa relação, inclusive, falando de agora de maneira geral, essa relação entre Europa e América, Mercosul e União Europeia, vai representar 25%, tá, do PIB mundial. Olha só para vocês verem, é muito grande, é muito dinheiro sendo envolvido nisso. Só que assim, voltando de novo para o Brasil, favorece o quê? O agro. Menos a indústria, mais o agro. Ainda que, como eu falei para vocês, a desindustrialização total é basicamente impossível de acontecer. Não é impossível, mas assim, é muito difícil de acontecer um negócio desse. Só que favorece o agro. E você sabe que quando favorece o agro, a gente está falando dos grandes produtores. Não está falando dos pequenos produtores aqui não, tá? Quando está falando dos grandes produtores, aumenta seu poder econômico, aumenta seu poder político. Aumenta o PIB do Brasil? Aumenta o PIB do Brasil. Só que aumentar o PIB, vamos lembrar, eu falo isso desde o início do canal. 10 anos de canal, eu falo isso desde o início. Desde o início, desde quando eu sou professor, 20 anos de professor, quando eu vou dar aula sobre tem que falar sobre o PIB. Aumentou o PIB, diminuiu o PIB, aumentou o PIB. Crescimento do PIB não representa desenvolvimento social. Por quê? Porque tem que ver onde que esse valor, esse dinheiro é aplicado. Porque se ele não é aplicado em benefício da população, ele continua centralizando economicamente. Então tem que ver o que vai acontecer. Não, como eu já falei para vocês, sou historiador, mas não tem bola de cristal aqui para falar para vocês o que vai acontecer. Mas até então tem esse ponto, tá? Então existem controvérsias. Mas com a compra de maquinário, dessas coisas todas, vai reduzir a inflação. Deve sim reduzir a inflação. Então a gente tem um lado positivo nesse ponto, tá? Mas ao mesmo tempo você está aumentando o agro e aumento do econômico do agro também aumenta o poder político do agro. Então isso pode gerar várias outras coisas também. Não estou falando, pelo amor de Deus, estou falando aqui, não é positivo ou é positivo. Eu só estou falando que existem pontos a se pensar sobre isso, tá? Eu mesmo preciso pensar muito sobre isso ainda, antes de vir aqui falar, por exemplo, fazer um vídeo assim, não vale, ou vale 100%. Não, só estou trazendo pontos aqui que eu gostaria que vocês contribuíssem aqui nos comentários, que serão super bem-vindos no comentário de vocês. Vocês podem contribuir, vocês podem corrigir, vocês podem falar um monte de coisa aqui que eu acho que serão sempre muito bem-vindos. Logicamente que sem ofensas, tá? Logicamente que sem ofensas. Eu tentei fazer um vídeo aqui com uma apresentação clara para vocês e direta, de maneira mais didática possível, e os comentários de vocês serão muito bem-vindos. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo,
Fui!